Seguindo em diante, nós vimos a necessidade ali de obter a pressão atmosférica, a pressão do ar aplicado sobre a superfície da Terra. E aí vem um problema. Se você for utilizar os conceitos de pressão para calcular a pressão atmosférica, vai ficar um pouco complicado. Por que que complica? Acompanha aí o meu raciocínio. Se você pegar, por exemplo, deixa eu tentar aqui desenhar aqui para vocês. Se você imaginar aqui, por exemplo, que aqui nós temos a Terra, aqui nós temos a Terra, e, vou desenhar de novo, nós temos a atmosfera, a camada de ar que circunda a Terra. Para você calcular a pressão que essa camada de ar está exercendo sobre a Terra, o que é que você teria que fazer? Vamos lá. Quais são os conceitos de pressão que nós já conhecemos? Nós conhecemos a definição. E pressão é a força dividido pela área. Mas imagina aí você calcular a força, que seria o peso, de todo o ar que está sobre a Terra. Como é que nós poderíamos fazer isso, já que a atmosfera é formada por uma mistura de gases? Nós temos aí uma maior concentração de nitrogênio, pelo incrível que pareça, alguns de vocês podem achar que é hidrogênio, mas não. A atmosfera ela tem uma maior concentração de nitrogênio, mas nós também temos oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, então é uma mistura de gases, tá? Como é que nós poderíamos aí medir o peso dessa atmosfera para finalmente dividir pela área da superfície da Terra? Então, nós podemos descartar essa forma de calcular a pressão da atmosfera. Outra coisa que nós podemos perceber é que a pressão, ou a variação da pressão, vamos supor assim, a pressão hidrostática, vamos chamar assim, seria ρGH, ou seja, seria a densidade da atmosfera multiplicado pela gravidade vezes a altura, que a altura dessas coisas talvez seja a mais fácil de a gente obter, a altura da camada da atmosfera. Mas imagina aí você calcular a densidade da atmosfera, já que ela é formada por uma mistura de gases. E essa mistura não é homogênea, tem uma maior concentração numa região ou em outra. À medida que ele vai se afastando, essa densidade vai diminuindo. Outra coisa que também varia com a altura da atmosfera é a gravidade. Então, imagine aí o quão complicado seria calcular a pressão por essa expressão. Então, também vamos destacar. E aí, como é que nós vamos fazer, então, para calcular essa pressão da atmosfera? Foi aí que entrou o grande cientista Evangelista Torricelli, que muitos de vocês conhecem pela equação de Torricelli, lá do movimento uniformemente variado, aquela famosa V2 igual a V02 mais 2A delta S, tá? Mas não é sobre esta equação que nós vamos falar. Portanto, o evangelista Torricelli, ele criou um experimento que permitiu calcular a pressão. Como muitas coisas na história das ciências, esse experimento ele foi um tanto quanto inusitado, ele não esperava obter esse resultado, mas devido às suas observações, ele acabou chegando à conclusão que ele precisava. O que foi que ele fez? Ele pegou uma pipeta, tá, que nada mais é do que um tubo fechado, onde pode se armazenar um líquido, e colocou um líquido nessa pipeta. Ele encheu essa pipeta de líquido. Quando ele virou essa pipeta num recipiente contendo o mesmo líquido, para começar, ele usou a substância mais abundante na natureza, a água, né? E aí, quando ele fez esse experimento, ele percebeu que ele esperava que esse líquido escoasse, mas, para sua surpresa, esse líquido não escoou. Ele pegou uma pipeta maior, repetiu o experimento, e mais uma vez o líquido não escoou. E aí ele percebeu que talvez pela densidade, pela concentração de massa desse líquido, ele tivesse que ter uma pipeta muito grande para conseguir perceber esse escoamento. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou uma substância que também era bastante utilizada na época, considerada mais pesada, que foi o mercúrio. E aí, com uma pipeta por volta de 1 metro de comprimento, ele repetiu o experimento, encheu a pipeta com mercúrio, emborcou num recipiente contendo mercúrio, e aí sim percebeu que parte desse fluido escoou. Mas o que ele esperava é que todo o fluido escoasse, mas não foi o que aconteceu. Quando ele percebeu que parte desse fluido escoou, ele concluiu que para que esse líquido, essa coluna de líquido, tivesse sendo sustentada dentro da pipeta,
algo fora dela teria que estar segurando o nível do mercúrio para ele não continuar subindo. Teria que estar aplicando uma força que, dividido por essa área de atuação, seria a pressão, fazendo com que esse líquido permanecesse dentro da pipeta. E aí ele concluiu que a única coisa que estava fora aplicando essa força era o ar atmosférico. E aí ele chamou essa pressão aplicada pelo ar atmosférico na região externa, capaz de sustentar esta coluna de mercúrio, ele chamou de pressão atmosférica, tá? Então, na realidade, a força que está atuando aqui, dividido pela área de atuação, é o que ele chamou de pressão atmosférica. E aí, essa pressão atmosférica, ele relacionou a altura da coluna de mercúrio que essa pressão conseguiu sustentar. E ele mediu, ele fez a medida dessa altura, e ele percebeu que ela correspondia a uma altura de 76 centímetros. Ou seja, foi daí que surgiu, então, a percepção que a pressão atmosférica, que aí ele fez o cálculo da pressão do mercúrio, né? Conhecia-se a densidade do mercúrio, então, através da relação P igual a ρ, G, H, pegou-se a densidade do mercúrio, a gravidade no local, e essa altura de 76 centímetros, que seria 0,76 metros, e calculou-se a pressão atmosférica, que no sistema que ele chamou de 1 atm, é a pressão atmosférica a nível do mar, e ao calcular isso nas unidades do sistema internacional, ele obteve um valor muito próximo, então arredondando, a 10 a quinta newtons por metro quadrado, que são as unidades que nós utilizamos no sistema internacional para medir a pressão, e ele, em homenagem a um dos cientistas que mais contribuíram para o estudo da pressão hidrostática, substitui-se a relação Newton por metro quadrado por Pascal. Então, 10 a quinta newtons por metro quadrado é o mesmo que 10 a quinta Pascal. E esta relação corresponde à mesma pressão que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio consegue aplicar. Por isso que nós dizemos que um atm corresponde a 10 a quinta newtons por metro quadrado, que corresponde a 10 a quinta Pascal, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio, tá? Então, tá aí todas as relações de pressão que nós podemos utilizar para transformar. Beleza? Então, foi assim que Torricelli conseguiu medir, ele não conseguiu calcular, só depois dessa comparação com a pressão hidrostática que foi que ele conseguiu fazer isso, mas foi assim que ele conseguiu medir a pressão atmosférica.